Bem-vindos. Salmo 149, versículos 5 e 6. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam altos louvores a Deus, nas suas mãos, espada de dois gumes. Esse salmo é um convite para nós termos uma vida de adoração, uma vida de louvor, uma vida de gratidão. Eu não sei de quem é a frase para poder dar os créditos, mas essa semana eu ouvi uma frase que mexeu com o meu coração, com a minha alma. E olhando para a minha vida, eu vejo que é uma grande verdade. Essa frase é assim, ó: quanto mais eu agradeço, mais terei motivos para agradecer. Quanto mais eu reclamo, mais motivos eu terei para reclamar. E é isso mesmo. Este salmo é um convite para que nós tenhamos uma vida de louvor, uma vida de gratidão, uma vida de adoração a Deus. Em qualquer lugar que você esteja, seja no seu leito, na sua cama, no seu trabalho, ter uma vida de louvor a Deus, uma vida de gratidão a Deus é um reconhecimento de que você é alguém que tem o coração cheio de fé, que crê que tem um Deus que já deu muitas vitórias para você, que já o ajudou a superar muitas coisas. E porque ele fez, você crê que neste momento da sua vida, que talvez seja um momento delicado, um momento onde você esteja passando por algo muito difícil, você crê que o mesmo Deus que agiu no passado com você, ele está fazendo, ele está cuidando. E aí você abre a sua boca e agradece. Não coisas que aleatórias, simplesmente para aquela gratidão enjoada, que você agradece para poder ver se vem coisa boa. Não, você agradece de coração coisas reais que realmente aconteceram. E a sua gratidão não é aquela gratiluz, aquela coisa, eu não vou abrir minha boca para reclamar, porque lá vai vir tragédia. Porque a sua fé e a sua convicção não está louvando a pessoa certa. Você está louvando a palavra gratidão. Você está louvando o som, a manifestação, mas não o dono. Quem gerou a consequência da gratidão no seu coração. Então, nosso louvor, a nossa adoração é um estilo de vida que demonstra rendição e fé. Eu não entendo o que está acontecendo na minha vida. Eu não sei por que eu fui parar nesse lugar. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E ele vai vir em meu socorro. Este salmo, quando ele fala para exultar de glória, para no leito, na cama, na sua casa, no seu trabalho, no hospital, no diagnóstico, na tribulação, o louvor estando sempre nos lábios, sabe o que você tem na mão? Uma espada de dois gumes. E o que a Bíblia diz que é uma espada de dois gumes? Em Hebreus 4:12 fala que a espada de dois gumes é a palavra de Deus. E fala que a pessoa que ela louva, que ela exulta, ela adquire uma habilidade de manejar essa espada. Se você for pensar no objeto em si, numa espada. Se colocar uma espada na minha mão, gente, eu não tenho nem ideia do que fazer. Talvez eu corte um bife, para brincar, uma cebola. Eu não tenho habilidade para manusear uma espada de dois gumes. Não sei nem por onde passou, como é que faz. Então, se eu, que não tenho habilidade, pegar uma espada de dois gumes, que quer dizer que ela é afiada dos dois lados, isso quer dizer que eu posso tanto machucar alguém quanto me ferir. É isso que acontece quando nós usamos a palavra sem o louvor, sem a adoração, sem o reconhecimento de quem é o dono da sua história. Sem o reconhecimento de quem é que fez por você, continua fazendo e fará. Sabe, o louvor, a adoração, ela antecipa. Ela acontece antes de vir uma restauração.
antes de ser consertado o que foi quebrado, antes de você ser totalmente recuperado e restaurado, porque você sabe, ainda não está vendo, mas você sabe que você tem um Deus que trabalha em seu favor, que luta em seu favor. E aí toda palavra que você tem nas mãos, ela causa salvação, ela causa cura, ela causa restituição, redenção, porque a espada, que é a palavra de Deus, só pode ser usado por pessoas habilidosas. Porque muitas vezes nós temos usado a palavra para ferir. E na palavra tem poder. A Bíblia diz que a palavra tem poder de vida e poder de morte. E só Deus tem a habilidade de usar a palavra para dividir a alma e o espírito. Para ir penetrar na medula. Porque Deus é o único que conhece o contexto da história toda. E é Ele que nos habilita para julgar a intenção e a motivação do coração das pessoas. Aqui neste Salmo 149, 5 e 6, quando fala: exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam altos louvores, sempre reconhecendo de onde vem a vitória, de onde vem a cura, de onde vem a proteção, de onde vem a salvação. Fazendo isso, você tem nas mãos a habilidade de usar a palavra. Usar a palavra de dois gumes, a espada de dois gumes. Porque você não vai julgar a situação que te acontece apenas através daquilo que você está vendo. Você não vai confiar no seu entendimento. Lá em Provérbios fala: não confie no próprio entendimento, você vai tropeçar. É um estribo inseguro, onde você firma o pé que você vai cair. Porque o seu entendimento é só o que você vê. Você não consegue ver a intenção e a motivação do coração de ninguém. Então você não tem a habilidade de julgar. Só tem a habilidade de usar essa espada, de olhar para o outro, de olhar para a situação, sabendo que mesmo não entendendo, mesmo não vendo o resultado agora, Deus transformará em bem todo o mal que está nos acontecendo. Porque a espada dele é de dois gumes, é afiada dos dois lados. Só que a espada de Deus, a palavra de Deus, a ação de Deus, ela serve para... quando ela entra como uma espada, ela não vai ferir os dois lados. Ela vai trazer para você uma defesa e vai trazer para você uma justiça que vem trazendo para você um novo jeito de viver. Aquela pessoa que você era lá atrás, essa espada vem transformar o seu entendimento para dizer: olha, você está equivocado nesse caminho. É para o outro lado, é outra direção. Ou você durante um tempo andou por esse caminho e estava tudo bem. Era nesse caminho que era para andar, mas agora eu tenho um outro entendimento para você. Quando você louva, quando você adora, você tem tanta intimidade com Deus. Você vai conhecer a voz do seu Pai, porque a Bíblia diz que a alegria dele é a sua força. E quanto mais você louva, quanto mais você adora, mais motivos virão na sua vida para você agradecer. Porque quando você tem um coração que louva, um coração que adora, você não tem tempo. Porque o tempo, todo mundo reclama que o tempo é curto, que o tempo está voando. Se você passa grande parte agradecendo e louvando a Deus, não vai dar tempo de você reclamar. Porque quanto mais você reclama, você vai ter motivos para reclamar. Porque os nossos pés sempre irão na direção daquilo que a gente declara. Os nossos pés sempre irá na direção das coisas que nós declaramos. Porque quando você chega a falar algo, é algo que você já pensou. E aí quando você fala em algo, quando você declara, você vai na direção daquilo porque as suas atitudes começam a alinhar com aquilo que você está falando. E nós precisamos alinhar o nosso discurso a ter as nossas atitudes, as nossas escolhas e as nossas decisões de acordo com o que a gente tem falado, mas em posição de adoração, de fé. Então aqui, quando o salmista fala assim, olha, exultem de glória.
exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam altos louvores. A consequência dessa vida, desse estilo de adoração, de adorador, de ser grato a Deus, não usar essa palavra grato, gratidão, achando que essa palavra protege. Essa palavra é só uma palavra. Mas o Criador de todas as coisas, quando você sabe que todas as vitórias que você teve no passado, você reconhece que foi Ele que te deu, que foi Ele que fez na sua vida. Esse Deus, Ele continua fazendo. Ele não parou de fazer ou está mudando a estratégia porque algo inesperado aconteceu na sua vida. Aí Deus, eita, peraí, não estava esperando isso acontecer na sua vida mesmo. Peraí, o que eu vou fazer agora? Não, Deus já sabia que todas essas coisas iriam acontecer na sua vida. E o salmista está dizendo, olha, se você louva, se você exulta de glória, se você no leito, em qualquer lugar que você esteja, você faz da sua vida um estilo de adoração, de altos louvores, porque o louvor faz isso, ele faz você olhar as situações que você está passando em uma outra perspectiva. Porque o olhar de Deus invade seu coração e você começa a olhar as circunstâncias do jeito que Deus vê. E Deus é o único capaz de julgar a intenção do coração das pessoas, a motivação das pessoas. E aí, essa espada de 2 gumes vai para suas mãos e te torna habilidoso. E essa espada ajuda você a obter vitórias. Ajuda você a entender os 2 lados da história que está acontecendo na sua vida. Porque essa espada de 2 gumes são 2 lados. Você só vê um lado. Enquanto você não louva, enquanto você não adora, você está sofrendo, porque você só consegue ver o que os seus olhos estão vendo ou o que seus ouvidos ouviram. Você está usando só um lado da espada, aquele que fere. Mas Deus tem a habilidade para derramar sobre você. E o louvor e a adoração vai tornar você habilidoso para usar a espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes na Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus na sua mão, na sua boca, traz cura, traz salvação, traz rendição, traz dependência. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, o louvor não é só uma palavra, ela é uma condição de fé, é uma condição de rendição. Não entendo nada que está acontecendo na minha vida. Ou não mereço o que está acontecendo na minha vida. Isso é injusto que está acontecendo na minha vida. Faça do louvor a sua rendição a Deus. Não se renda aos problemas, não se renda às pessoas, não se renda às situações, porque o que a gente faz é desistir. Salmo 73, a gente cansa de ser bom, a gente cansa de fazer as coisas certas. E a Bíblia, a palavra de Deus fala, não se canse de fazer o bem. Não se canse de louvar, não se canse de adorar. Quanto mais eu agradeço, mais eu vou ter motivos para agradecer. Mas quanto mais eu reclamo, mais aparecerão motivos para eu reclamar. Isso não é um versículo, é uma frase que alguém disse, que eu não sei quem foi, para poder dar os créditos. Mas isso é muito bíblico. Tem muitos textos que podem dar suporte para essa frase que eu acabei de dizer. E esse aqui é um desses. Que no Salmo 149, 5 e 6 fala, exultem de glória os santos. No seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam altos louvores. O máximo de louvor que você puder olhar para Deus e dizer, não entendo, não sei, é injusto, mas eu confio. Eu me rendo, eu sou dependente do Senhor. Deus vai te dar habilidade. Nas suas mãos vai estar a espada de 2 gumes. Ninguém pode pegar uma espada de 2 gumes e usar adequadamente se não tiver habilidades. E o que vai dar habilidade para você manejar a palavra da verdade, para cura, para salvação, para restauração, é o louvor, é a adoração, é a exaltação, são os altos louvores. Você pode olhar e ver, não tenho motivos para agradecer, só tem tragédia. A palavra de Deus fala em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Não fala para você dar graças a Deus porque você está sofrendo,
Mas você tem que dar graças, agradecer a Deus, porque neste período de sofrimento, nesse processo tão doloroso, Deus está trabalhando para o seu bem. Então, a vontade de Deus, ela é sempre perfeita e agradável. Eu não conheço nenhum personagem da Bíblia, nenhuma história da Bíblia, onde a glória de Deus se manifestou, onde o querer e a vontade de Deus se manifestou na vida dessas pessoas, dos reis, dos heróis, onde a vontade de Deus se manifestou, que as pessoas que vivenciaram isso na pele não se tornaram plenas, não se tornaram completas. Porque esse é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Então enche a sua boca de louvor, enche a sua boca de exultação, de altos louvores. Louvores é o mais alto padrão, é a sua vida inteira rendida a um Deus que está fazendo, que está trabalhando. Ele não dorme. Tem gente que fala assim, eu não consegui dormir à noite preocupado. Ficou 2 acordado, porque Deus não dormiu. Então você precisa descansar. O louvor te faz descansar. O louvor, o reconhecimento de que Deus é Deus e é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Sabe, o que você está querendo, o que você está pedindo para Deus é só um lado da espada que você está usando. Quando você louva a Deus, se rende, descansa, esse versículo fala que você tem nas mãos a espada de 2 gumes. Você adquire a habilidade para passar por todo esse processo que você está passando. E você é atingido por essa espada, é reconstruído. E toda vez que você abrir a boca para falar com alguém, você se torna alguém que restaure, que cura o outro, porque você tem nas mãos a habilidade de usar a palavra da verdade. E o mundo precisa de ter contato com essa palavra da verdade. Mas enquanto nós, Igreja de Cristo, estamos apenas abrindo a boca para declarar e reclamar. E quando a gente olha para essa palavra, gratidão é um trem enjoado. É um negócio enjoado. Ai, gratidão, ai, gratiluz. Mas é aquela fé que está falando para ver se não vem nenhum mal para cima da gente. Não é. A palavra é o Deus, o Criador de todas as coisas. É a Ele que tem que ter o seu louvor, a sua vida rendida. O louvor é rendição. O louvor é um coração cheio de fé. E o louvor antecede, você louva antes. Você louva durante. E você louva depois. Então este Salmo 149, 5, 6, hoje falou muito ao meu coração. E eu quero dizer, eu não estou conseguindo passar para vocês tudo que eu senti. Mas recebam aí o que eu consegui passar. Exultem de glória, os santos, no seu leito, na sua cama, no seu trabalho, no que é importante para você. Cante de júbilo nos seus lábios, estejam altos louvores a Deus. A consequência disso é que nas suas mãos vai estar a espada de 2 gumes. Deus não coloca uma espada de 2 gumes na mão de quem não tem habilidade. E só tem habilidade quem louva, quem exulta, quem adora, porque é um coração que está dependente, está rendido. Porque uma espada de 2 gumes na mão de quem não é dependente de Deus só causa estrago na vida das pessoas. Só causa dor. Usa a palavra só para ferir, para trazer morte. Mas uma espada de 2 gumes. A palavra na mão de quem louva, adora e exulta por tudo que Deus fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará. É alguém habilidoso para ser cura de Deus nesse mundo. Para ser Jesus em movimento, no movimento do mundo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Mas para terminar, deixa eu ler para você o que é a espada de 2 gumes que eu estou falando. A palavra é Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Se você louva, se você adora, se você exulta nas suas mãos, a palavra de 2 gumes, aquela que tem a habilidade de trazer a justiça de Deus e trazer salvação.
Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, obrigada porque o Senhor é bom. Perdoe, Senhor, todas as vezes que nós abrimos a nossa boca para reclamar, para murmurar, para falar mal das pessoas, mal dos nossos irmãos. Porque também foi injusto, né, Pai? E nós moramos aí neste lugar. E não temos habilidade para manejar a Tua palavra nesse mundo. Então nos perdoe, nos perdoe. Coloque em nosso coração, Senhor, esse desejo, porque o Senhor faz tanto querer quanto realizar. Coloque em nosso coração esse desejo. Nós queremos estar totalmente rendidos ao Senhor e termos aqui o nosso coração colocado nas Tuas mãos e sempre agradecer. Não uma gratidão que é uma palavra, que é um mantra, que é um pensamento positivo, que é algo que as pessoas que não te conhecem usam, mas é algo mais profundo. Nos ajude a ser gratos, porque o Senhor não dorme, porque o Senhor é o Deus que faz, é o Deus que fez na nossa vida. E nós queremos te adorar, nós queremos exaltar o teu nome, nós queremos te dar altos louvores por toda a situação que estamos passando. Não temos ideia de como isso vai terminar, mas nós sabemos que terminará em bem, porque o Senhor é que trabalha, o Senhor é que está fazendo. E nós cremos que o Senhor é suficiente para nós. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade na sua alma. Seja curado e seja liberto agora, em nome de Jesus, o nosso amado Cristo de Nazaré. Amém, gente. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.